Canal Novel e Fanfic Narradas. Novel, o rei do entretenimento. Capítulo 224. Na sua opinião, qual foi o fator que mais impactou a indústria musical na última década? Arlen Brock já tinha centenas de pontos que poderia levantar assim que ouviu a pergunta. Afinal, ele era um crítico musical experiente, um dos maiores, aliás. No entanto, como seu público não era tão entendido quanto ele, decidiu simplificar um pouco e tornar a pergunta mais genérica. Sem dúvida, um software de mixagem de som que qualquer pessoa possa usar, respondeu ele honestamente antes de explicar melhor. Há 1 ou 2 décadas, era quase impossível para um artista solo compor, produzir e cantar músicas. Era preciso uma equipe para fazer tudo acontecer. Mas agora, graças a esses softwares que estão surgindo, até mesmo um artista solo como Troy Armitage pode compor e escrever ótimas músicas sozinho. O repórter à sua frente, que estava ali para uma entrevista franca, ponderou sobre suas palavras por um momento antes de perguntar. Há muitas teorias da conspiração circulando na internet de que Troy Armitage contrata escritores fantasmas para escrever para ele e depois os paga generosamente para que. Fiquei em silêncio. O que você acha disso? Arlen inclinou a cabeça pensativo antes de dizer. É possível, claro, mas duvido muito. Por quê? Para começar, ele toca música com maestria, argumentou Arlen. Já assisti a vários shows dele e ele toca piano, guitarra e bateria quase com perfeição. Esse é o primeiro sinal de que ele sabe compor a própria música. Além disso, as canções dele são muito pessoais. Tive a sorte de conhecê-lo em um dos shows e perguntei sobre isso. Ele confessou que a maioria das letras que escolhe para as músicas vem de experiências pessoais, como Tats Hilarious. E como se não bastasse, tem também aquele vídeo que ele lançou no YouTube no início do ano. A mulher à sua frente inclinou-se para a frente ansiosa. Que vídeo? Arlen voltou-se para seu escritório e trouxe seu laptop. Dá uma olhada nisso. Ele clicou em reproduzir o vídeo, que mostrava Troy Armitage tocando alguns acordes no violão. Finalmente, ele parou antes de olhar para a câmera. Olá a todos. Alguns dos meus fãs mais dedicados queriam saber como eu crio música, então pensei, por que não compartilhar um pouco desse processo com vocês? O primeiro passo é escolher o gênero da música. Hoje, vou criar uma música de rock alternativo com toques de pop alternativo. E eu já tenho a batida em mente. Sei que criar uma batida do zero é difícil e não é para todos, então vou adaptar uma batida já existente, só para mostrar que também é possível criar músicas assim. Dito isso, o rosto de Troy foi cortado e relegado ao canto inferior esquerdo da tela. O restante da tela mostrava a interface de um software de mixagem de música. A batida com a qual estou trabalhando hoje é Seville de Luiz Bonfá. Dito isso, Troy tocou a versão original da batida com a qual estava trabalhando. Em seguida vou ajustar um pouco, adicionar alguns loops, talvez algumas camadas. Vou experimentar algumas versões diferentes até encontrar uma de que eu goste mais. O vídeo era longo, e Troy ficava ajustando a batida repetidamente até finalmente conseguir o que queria. Primeiro ele filtrou a batida, depois a colocou em loop e adicionou uma camada extra de outra música por cima, uma cantiga de ninar, nada menos, até finalmente ter outra obra-prima em mãos. E aqui está a versão final da batida que usarei em uma música do meu próximo álbum, anunciou Troy. Esta foi uma prévia para meus fãs e todos os amantes da música. Comprei as permissões dos proprietários legítimos para usar a batida original e agora estou dando a vocês carta branca para usar esta versão modificada em qualquer um de seus projetos acadêmicos. O mesmo vale para músicos e cineastas independentes. Usem esta batida gratuitamente em qualquer um de seus projetos. Até lá, continuem fazendo música. E então o vídeo terminou. Que gentileza da parte dele, disse a mulher pensativa. Eu entendo porque você acha que Troy compõe suas próprias músicas, e depois de assistir a isso, até eu me convenci. Aliás, ele já lançou alguma música com essa batida? Sim, tem. Somebody That Use Editonou, respondeu Arlen. Eles lançaram um videoclipe da música semana passada. Deixa eu procurar. É minha música favorita no momento. Não me canso de ouvi-la. Arlen mostrou o vídeo, onde Troy caminha por uma velha casa abandonada tocando em objetos espalhados, como uma moldura de foto antiga e rachada que continha uma foto dele com uma garota, embora o rosto da garota estivesse indistinguível sob a sujeira acumulada. De vez em quando, penso em quando estávamos juntos. Como quando você disse que se sentia tão feliz que poderia morrer, eu me convenci de que você era a pessoa certa para mim, mas me senti tão sozinha na sua companhia. Mas aquilo era amor, e é uma dor que ainda me lembro. Arlen percebeu que a mulher não estava muito impressionada com a música a princípio. Começava um pouco lenta, até mesmo entediante, mas se você deixasse a batida crescer, ela se transformava em uma verdadeira joia. Como ele esperava, a música finalmente ganhou força suficiente e se transformou em uma demonstração de virtuosismo musical de Troy Armitage. No videoclipe, conforme a música avança, a própria casa começa a desmoronar ao redor de Troy. Paredes se desfazem. A água pinga do teto e trepadeiras brotam pelas rachaduras, representando como o tempo e a distância deterioraram as boas lembranças com sua ex, deixando para trás apenas uma parede de vidro rachada. Você não precisava me interromper. Finja que nada aconteceu e que não éramos nada. E eu nem preciso do seu amor. Mas você me trata como uma estranha, e isso é muito desagradável. Não, você não precisava se rebaixar tanto. Peça aos seus amigos para recolherem os seus discos e depois troquem o seu número. Acho que não preciso disso, no entanto.
Agora você é apenas alguém que eu costumava conhecer. E então veio Taylor Swift, do outro lado daquela parede de vidro rachada, começando sua parte. Sua voz não era tão boa quanto a de Troy, mas ela era competente o suficiente. Pessoas normais não notariam, mas um crítico como Arlen percebeu que o autotune havia sido usado generosamente em sua voz para colocá-la no mesmo nível de Troy. Ainda soava bonito, mas se ela fosse apresentar a música ao vivo em breve, as pessoas notariam. Quando a música terminou, Troy e Taylor já estavam fora de casa caminhando em direções opostas, enquanto a casa desabava atrás deles. Nossa! Exclamou o repórter. Como eu não ouvi essa música? Ela é muito boa. Arlen sorriu alegremente e inclinou a cabeça em agradecimento. Era sempre ótimo quando as pessoas gostavam das suas sugestões de músicas. Você acha que o recorde de prêmios Grammy de Troy é merecido? Claro, Arlen assentiu imediatamente, defendendo seu artista favorito do século XXI. Há um motivo para ele ter dominado o Grammy de forma tão flagrante. Veja bem, as vendas de álbuns estão em baixa histórica graças à internet e à pirataria. O fato de as pessoas ainda comprarem seus álbuns só comprova o enorme impacto que ele causou na indústria. Se não o premiassem apesar de todo o impacto que ele deixou, o Grammy perderia a sua credibilidade. Anotem o que eu digo, Troy Armitage é o tipo de artista que entrará para a história como um dos grandes. Mesmo que ele pare de fazer música hoje, seus 2 primeiros álbuns já garantiram isso. Patty aguardava ansiosamente o próximo vídeo de Troy. Ela atualizava constantemente a página no navegador, na esperança de que aparecesse logo. Troy havia publicado um anúncio em seu canal oficial do YouTube informando que postaria um novo vídeo naquele dia. Era um novo recurso do site que permitia aos criadores adicionar um lembrete no topo de suas páginas. Não entendo por que você não pode esperar mais um pouco, gritou Claire, terminando sua lição de casa ao lado de Patty. Não é como um filme que estreia nos cinemas e que a gente tem que ver na primeira sessão. Por que você não assiste The Nights de novo? Aquele vídeo foi muito divertido. Nossa, Jamie Bell, Ryan Gosling e Michael B. Jordan têm muita sorte de terem ido naquela viagem com o Troy. E até o quarto amigo dele, que também é assistente, virou uma espécie de celebridade depois que o vídeo viralizou no YouTube. Estou com tanta inveja, acrescentou Patty. Mas por outro lado, eles vivem em um mundo diferente do nosso. Ela balançou a cabeça com pesar antes de recarregar o navegador novamente. Talvez Claire tivesse razão, era melhor fazer algo produtivo com seu tempo. Com esse pensamento em mente, Patty recarregou a página pela última vez, que pretendia usar por algumas horas. Dessa vez, o navegador demorou alguns segundos a mais para finalmente carregar, e o que apareceu foi ainda melhor do que ela esperava. Havia 2 vídeos novos diante dela. Está aqui! Ela gritou, fazendo com que Claire abandonasse a lição de casa enquanto Patty abria o primeiro vídeo. Rolling in the Deep. Adele, a música começa com Troy sentado em uma cadeira no meio de um camarim, com uma expressão melancólica no rosto. De repente, ele olha para a câmera com um olhar intenso, justamente quando a música animada começa. Há um incêndio começando em meu coração, chegando ao auge da febre e me tirando da escuridão. Finalmente consigo te ver com clareza cristalina. Pode me trair à vontade e eu vou expor toda a sua merda. Veja como partirei levando comigo cada pedacinho de você. Não subestime as coisas que eu farei. Troy saiu do camarim e caminhou em direção ao palco, mostrando que o vídeo foi gravado dentro de um teatro. Ele continuou cantando enquanto caminhava, mas não havia ninguém ao seu redor, nem equipe nem fãs. Finalmente, quando chegou ao centro do palco, onde havia um microfone, ele começou o refrão. Nós poderíamos ter tido tudo. Perdidamente você tinha meu coração em suas mãos. E você tocou no ritmo da música. A câmera fez um movimento panorâmico para mostrar que o teatro estava completamente vazio, com poltronas vermelhas visíveis por toda parte. Mas assim que Troy atingiu uma nota aguda, uma das cadeiras explodiu de forma cômica. Outra caiu para frente, enquanto uma tombou para trás. Era um caos total no teatro, com as poltronas sendo destruídas uma após a outra, mas Troy não se importava nem um pouco. Ele continuava cantando com toda a sua alma. Poeira caía do teto sobre as cadeiras. Para um observador externo, pareceria que um furacão havia passado pelo teatro. Quando a música finalmente terminou, só então Troy olhou em volta de forma cômica para o teatro destruído. Ao final do vídeo, Patty se virou para Claire. Qual a probabilidade de essa música ser sobre a Rihanna? Ambos já tinham ouvido o álbum inteiro centenas de vezes, então não ficaram exatamente surpresos ao ouvir a música. Precisa mesmo perguntar? Disse Claire. Poderíamos ter tido tudo, diz tudo. Mesmo que seja sobre alguma outra garota misteriosa, todos vão presumir que seja sobre a Rihanna. Mas isso não importa agora, temos outro vídeo para ver. Com isso, Claire tomou o controle do mouse da amiga e jogou a próxima partida. Let Her Go. Passageiro, o vídeo começa com Troy e uma garota frente a frente, discutindo em silêncio. De repente, ela diz sem emitir som, acabou, e se afasta. A música começou então, e Troy foi visto tocando guitarra no palco, com a mesma garota presente na plateia, ouvindo. Bem, você só precisa da luz quando ela estiver fraca. Só sinto falta do sol quando começa a nevar. Você só sabe que a ama quando a deixa ir. Você só percebe que esteve no auge quando está se sentindo mal. Só se odeia a estrada quando se está com saudades de casa. Você só sabe que a ama quando a deixa ir. E você a deixou ir. O vídeo alternava entre fotos dos dois juntos, como caminhando de mãos dadas ou trocando um beijo. Mas sempre retornava ao presente, onde ele cantava a música para ela.
A multidão de ouvintes ao redor da garota curtia a melodia, mas ela era a única que entendia o verdadeiro significado da letra e a dor por trás da música. Quando o vídeo chegou ao clímax, a multidão irrompeu em aplausos, mas não se ouviu nenhum som, pois Troy e a garota continuavam se olhando. Finalmente ela esboçou um sorriso amargo antes de se virar e ir embora, justamente quando Troy cantava a última nota. E você a deixou ir. Foi nesse momento que o vídeo finalmente terminou. Uau! Exclamou Claire. Isso foi ótimo. Eu sei. Patty concordou. Em termos de música, Rolling in the Deep é muito melhor, mas o segundo vídeo simplesmente tocou o coração. Foi muito bom. Claire então se endireitou ao perceber algo. De certa forma, ele também defendeu a Rihanna ao lançar essas duas músicas juntas. Uma representação positiva e uma negativa meio que se equilibram, sabe? Patty balançou a cabeça. Não é assim que funciona, mas tudo bem. Sem ter mais nada para fazer, ela abriu novamente o canal do Troy no YouTube e ao ver o anúncio fixo no topo, ficou paralisada. Minhas duas últimas músicas do álbum 2006, Love Yourself e Say Something, serão lançadas como singles no próximo mês, no mesmo dia. Caramba, disse Claire assim que leu. Você reparou que ele adiou o lançamento de todas as músicas mais comprometedoras para Rihanna ao máximo que pôde? Rolling in the Deep, Let Her Go, Love Yourself e Say Something são as últimas 4 músicas a serem lançadas como singles. Todas falam sobre desilusão amorosa e sem dúvida são as melhores dele. Patty deu de ombros. Ele disse que se arrependeu de ter lançado That's Hilarious? Talvez seja algo assim? Ele escreveu as músicas, lançou o álbum também e depois se arrependeu. Claire apenas deu de ombros em resposta. Este era um daqueles mistérios que só Troy poderia desvendar. Após o sucesso sem precedentes de Echoes of You, as expectativas para o segundo álbum de estúdio de Troy Armitage, 2006, estavam altíssimas e, de alguma forma, ele a superou. Lançado em meio a uma enorme expectativa, 2006 consolidou-se imediatamente como um fenômeno cultural, tornando-se o segundo álbum mais vendido do século XXI, ficando atrás apenas do próprio álbum de estreia de Troy. Diferentemente de Echoes of You, que estava ligado a um filme adorado, 2006 foi um projeto puramente musical. Uma exploração pessoal e inovadora do crescimento de Troy como artista. Sem o impulso de um filme de grande sucesso, alguns céticos questionaram se ele conseguiria replicar seu êxito anterior. Suas dúvidas foram dissipadas poucas horas após o lançamento do álbum. A equipe de Troy não poupou esforços na promoção do disco, chegando a fornecer cópias antecipadas para 1 milhão de fãs. E foi impressionante ver que todas as 1 milhão de cópias se esgotaram em poucas horas após o início da pré-venda. Além do 1 milhão de cópias vendidas antecipadamente em todo o mundo, o álbum 2006 vendeu mais 450 mil cópias nas primeiras 24 horas e ultrapassou a marca de 3 milhões em sua primeira semana, tornando-se o segundo álbum mais vendido de todos os tempos, atrás apenas de Echoes of You. O álbum estreou em primeiro lugar na Billboard 200, onde permaneceu por impressionantes 15 semanas consecutivas, e ainda não saiu dessa posição. Também alcançou o topo das paradas em mais de 20 países, incluindo o Reino Unido, Canadá, Japão, Alemanha e Austrália. Na Billboard Hot 100, Troy alcançou outro feito histórico, emplacou simultaneamente 9 músicas de 2006 no Top 20. Liderando a lista estava That's Hilarious, que estreou em primeiro lugar e permaneceu lá por 10 semanas consecutivas, seguida de perto por sucessos como We Are Young, Counting Stars e Grenade. Ao final do terceiro mês, 2006 já havia vendido mais de 11 milhões de cópias somente nos Estados Unidos e 20 milhões no mundo todo, tornando-se um disco de diamante certificado. Suas vendas físicas em CDs, vinil e até mesmo fitas cassete, contrariaram mais uma vez a tendência digital, reafirmando a capacidade única de Troy de trazer os fãs de volta à música tangível. A edição de luxo em vinil, com uma lista de faixas exclusiva e notas manuscritas de Troy, esgotou em menos de 48 horas e se tornou item de colecionador da noite para o dia. Os críticos elogiaram 2006 por sua ambição e amplitude, misturando pop, indie rock, synthwave e baladas acústicas com uma maturidade natural. Os resenhistas exaltaram a vulnerabilidade lírica de Troy, observando que o álbum pintava um retrato vívido da juventude, nostalgia, desilusão amorosa e esperança, capturando apropriadamente o espírito do ano que lhe dá nome. Ao contrário da narrativa cinematográfica que ajudou a impulsionar Echoes of You, o poder de 2006 residia unicamente em sua música, e isso tornou seu triunfo ainda mais notável. Provou que Troy Armitage não era apenas uma estrela de cinema que surge uma vez a cada geração ou um músico de sucesso passageiro. Ele era uma força cultural imparável, capaz de cativar a atenção do mundo apenas com um violão, um microfone e sua própria história. O sucesso sem precedentes do álbum também posicionou Troy como um forte concorrente ao Grammy de 2008, com críticos já prevendo grandes vitórias em categorias como Álbum do Ano, Gravação do Ano e Melhor Álbum Vocal Pop. Numa era cada vez mais dominada por singles e playlists, 2006 revitalizou o conceito de álbum como uma obra de arte completa e coesa, uma experiência para ser ouvida do início ao fim, e não apenas ouvida aleatoriamente. Foi mais do que uma continuação de Echoes of You, foi uma declaração. Troy Armitage veio para ficar. Lista de músicas do segundo álbum de estúdio de Troy, 2006. JVKE Golden Hour. Duncan Lawrence, Arcade. Fan, We Are Young FT Janelle Monáe.
One Republic, Counting Stars. Justin Bieber, Love Yourself. Got Fit. Kimbra, Somebody That Used to Know. Passenger, Let Her Go. Bruno Mars, Grenade. Adele, Rolling in the Deep. Avicii, The Nights. Charlie Puth, That's Hilarious. The Script, If You Could See Me Now. A Great Big World, Christina Aguilera, Say Something. Enorme, Christina Aguilera, Titânio. Cia, David Guetta, Solitário. Justin Bieber. Capítulo 225. Rolling Stone, o álbum, 2006, de Troy Armitage é uma aula magistral de narrativa emocional e fusão de gêneros. Cada faixa parece um retrato de uma época diferente, mas o álbum flui perfeitamente do início ao fim. Golden Hour e The Nights são hinos de esperança e liberdade, enquanto baladas como Say Something e Arcade revelam um lado cru e vulnerável de Troy que nunca vimos antes. Não é apenas um álbum, é uma cápsula do tempo. Outdoor com 2006, Troy Armitage consolida seu legado como um dos artistas mais importantes de sua geração. Ele transita com facilidade do pop vibrante de Counting Stars, a melancolia de Let Her Go e a energia contagiante de Rolling in the Deep. Este não é apenas um álbum de sucessos, é uma jornada emocional completa. Cada música deixa um gostinho de quero mais. Se Troy não lançar todas essas preciosidades como singles, eu posso muito bem processá-lo por sabotar a própria carreira. O guardião Troy Armitage prova que está em uma categoria própria com 2006. Somebody That Used to Know é uma obra-prima com uma essência pungente, enquanto faixas como Arcade e Love Yourself brilham com letras afiadas e uma produção envolvente. O melhor da música de Troy é sua honestidade emocional crua, todos podem se identificar com suas canções. Poucos artistas hoje em dia conseguem entregar tanto hits radiofônicos quanto baladas introspectivas com tanta autenticidade, mas Armitage faz isso com facilidade. NME raramente um álbum pop parece tão pessoal e tão universal ao mesmo tempo. 2006 captura o pulso agridoce da juventude, seus triunfos, suas decepções amorosas, sua invencibilidade. Seria uma injustiça destacar uma única música quando as faixas de Troy parecem estar competindo entre si pelo primeiro lugar. Mas se tivéssemos que escolher, That's Hilarious se destaca por sua letra ousada e incisiva. Da mesma forma, Lonely impacta como um soco no estômago, expondo o preço da fama. No fim, Troy Armitage não apenas se superou, ele elevou o padrão para todos os outros. Garfo, um triunfo emocionalmente impactante. Em 2006, Troy Armitage combina produção de primeira linha com letras profundamente introspectivas, criando um álbum que soa grandioso, mas é íntimo em espírito. É o mais próximo de um orgasmo auditivo que você encontrará nos últimos tempos. Embora todas as faixas impressionem, If You Could See Me Now se destaca, um hino comovente sobre a perda de um dos pais, impossível de ouvir apenas uma vez por dia. Variedade, o álbum 2006 de Troy Armitage é um clássico instantâneo. Sua transição da euforia de We Are Young para a introspecção devastadora de Lonely é simplesmente magistral. Cada música tem um propósito, cada letra acerta em cheio. É raro ver um artista que todos consideravam um sucesso passageiro a apenas um mês mudar completamente o rumo das coisas. Agora, ninguém pode questionar sua capacidade de se manter relevante. Já estou contando os dias para o Grammy de 2008. Frank gritou Gary justamente quando eu estava prestes a voltar para o meu trailer. A cena já havia terminado e eu queria voltar para a minha solidão. Em qualquer outro set de filmagem, eu adoraria passar o máximo de tempo possível no próprio set, socializando com os diferentes membros do elenco e da equipe, mas não ali. Eu não queria que ninguém se sentisse muito à vontade com a minha presença. Eu não era o herói desta vez. Então, quando Gary me chamou pelo nome, fiquei mais do que um pouco confuso sem saber o que ele queria dizer. Eu tinha visto me lançando aqueles olhares irritados e ouso dizer, quase o X, sempre que achava que eu não estava olhando. Uma parte de mim odiava o fato de um ator com quem eu me dava tão bem em Harry Potter ter passado a não gostar de mim neste filme, mas outra parte sabia que era apenas temporário. Gary era um homem razoável que também havia se aventurado na atuação metódica de vez em quando, então ele entenderia. Sim, perguntei ao homem com a minha voz de coringa. Eu já tinha me acostumado tanto a usá-la que voltar à minha voz normal era um sacrifício. Diga-me honestamente, começou ele lentamente, Steve permitiu que você aceitasse esse papel? Ou isso é algum tipo de rebeldia adolescente? Assim que ouvi isso, fiquei paralisado. O que? Perguntei, com ar de quem sabe das coisas, antes de olhar em volta para ver se mais alguém tinha ouvido a conversa. Não me venha com essa, repreendeu-me Gary. Se você não quer conversar aqui, podemos ir para um dos nossos trailers, mas não se faça de desentendido comigo. Suspirando internamente, fiz um gesto para que ele me seguisse, o que ele fez em silêncio, até chegarmos ao meu trailer. Era só uma questão de tempo até que alguém me reconhecesse. Fazia sentido que fosse ele, já que tínhamos trabalhado juntos em 2 filmes. Quando abri a porta, mais 2 coringas já estavam sentados lá, totalmente caracterizados, assim como eu. Me deem espaço, pessoal, fiz um gesto para que eles fossem até os outros 2 trailers semelhantes que estavam estacionados ao lado do meu. Os 2 assentiram com a cabeça antes de me deixarem sozinha com Gary, que parecia cada vez mais confuso com a presença deles. Eles são meus dublês e sósias do Coringa, expliquei. Eles estão aqui para garantir que a equipe continue confusa sobre quem é o verdadeiro e quem não é.
É por isso que temos 3 trailers idênticos montados um ao lado do outro. Todos nós fazemos nossa própria maquiagem, e os figurinistas são instruídos a não se demorarem. Além desses 2 e do Chris, ninguém aqui sabe quem eu realmente sou. Então fiz uma pausa enquanto observava bem, exceto você agora, eu acho. Você pode falar mais baixo, Troy? Perguntou Gary de repente. Agora somos só nós 2. Fechei os olhos por um instante antes de pigarrear. Melhor? Perguntei o mais normalmente que pude, embora ainda tenha saído um pouco rouca. Não falo com ninguém usando essa voz há meses. Dei uma risadinha quando a ficha caiu. Acho que vou precisar fazer terapia da fala quando isso acabar. Acho que você deveria fazer terapia, disse Gary seriamente. Mas uma voltada para sua psique. Diante do meu silêncio, ele insistiu. Você não respondeu à minha primeira pergunta. Steve concordou que você aceitasse esse papel? Balancei a cabeça negativamente. Meus pais nem sabem onde estou agora. Gary inclinou a cabeça, confuso. E eles estão bem com isso? Com o fato de não saberem se o filho deles está são e salvo? Minha equipe de segurança os mantém informados sobre o meu bem-estar, respondi. Vendo a expressão determinada em seu rosto, tive que deixar uma coisa clara. Você não pode revelar isso a ninguém. Está no seu contrato, lembra? Gary suspirou alto antes de dizer sem rodeios. Você está sendo estúpido. Você tem 18 anos, pelo amor de Deus. É hora de sair, festejar, participar de orgias selvagens e coisas do tipo. Não, isso. Ele apontou para minha fantasia de coringa. Então ele balançou a cabeça. Quero te levar até a casa dos seus pais e te deixar lá. Mas tenho a impressão de que você não vai concordar. Assenti com a cabeça em concordância. Então é o seguinte, continuou ele. Tire a maquiagem, vista roupas normais e venha para minha casa. Até que as filmagens aqui em Londres terminem, você ficará comigo. Você não pode me obrigar, eu disse fracamente. Não sou, enfatizou ele. Mas você precisa de alguém para lhe mostrar a realidade. O que você está fazendo não é saudável, e eu não me perdoaria se não o ajudasse agora. Venha comigo. Meus filhos te amam. Dê um tempo desse, personagem. Quando fiquei em silêncio por alguns instantes, ele deu um passo à frente e segurou meu ombro. Escute, Troy, eu já estive no seu lugar. É muito fácil se perder em um personagem, mas é duplamente difícil voltar atrás. Quando interpretei Drácula, desejei que alguém tivesse me puxado de volta no tempo. Então é isso que estou fazendo por você. Eu queria argumentar que sabia mais, mas a verdade é que não sabia. Os últimos 3 meses tinham sido alguns dos mais miseráveis da minha vida. Eu não tinha ninguém com quem conversar, nem no set de filmagem, nem em casa. Então, quando Gary me deu a desculpa que eu precisava, mas que era orgulhoso demais para admitir, eu simplesmente concordei com a cabeça. Havia também o fato de que eu não tinha mais cenas gravadas por uma semana. Afinal, meu papel era apenas secundário. Ótimo, Gary assentiu com a cabeça antes de dar um passo em direção à porta. Saia quando estiver pronto. Se você insiste em esconder sua identidade dos outros, use aquela máscara. Ele apontou para uma prateleira no canto, onde estava a mesma máscara de plástico que eu havia usado na sequência inicial do assalto ao banco no filme. Está bem, concordei. Papai. 2 garotinhos correram até Gary assim que entramos em sua casa. O homem mais velho se abaixou, ansioso, e pegou os meninos no colo. Como estão meus 2 meninos? Gary os ergueu nos braços sem esforço, o que talvez não fosse tão fácil quanto parecia, pelo menos não para um homem da sua idade. Afinal, os meninos tinham 8 e 10 anos, então não eram exatamente crianças. O menino mais velho, Gulliver, virou-se para mim e perguntou: quem é você? Eu comecei, antes de perceber que inconscientemente havia voltado à minha voz de coringa. Limpei a garganta e disse em meu tom habitual: sou Troy. Nos conhecemos no ano passado. Você já se esqueceu? O garoto apertou os olhos como se tentasse se lembrar de mim, antes que uma lâmpada metafórica se acendesse em sua cabeça. Você é Harry Potter. Assim que seu irmão mais novo, Charlie, ouviu o nome do meu personagem, ele largou Gary e correu até mim. Você pode fazer um truque de mágica para mim, Harry? Calma, calma, crianças, interrompeu Gary. Troy vai ficar conosco por alguns dias, então comportem-se e lembrem-se do que eu disse sobre a atuação. Não é real. Então ele é o Troy, não Harry. Soltei um suspiro de espanto antes de me virar para o homem com um sorriso irônico. Você é uma pessoa má por dizer isso para crianças e destruir a magia do cinema. O pequeno Charlie deu um passo à frente e me deu um soco no joelho. Quase não senti nada, mas é uma questão de princípio. Retire o que disse, ele respondeu com raiva. Papai não é mau. Mamãe é. Me virei para Gary, confuso, que suspirou e balançou a cabeça. Então, ele se agachou até a altura de Charlie e disse: Charlie, o que eu te disse sobre bater nos outros? Para não fazer isso? Charlie interrompeu com um tom adorável antes de apontar para mim. Mas ele te chamou de mal, igual aquele programa de TV que você me disse para não assistir. Eu tinha uma ideia do que estava acontecendo. A ex-esposa de Gary havia aberto vários processos falsos contra ele, alegando que ele a maltratava e também as crianças. Qualquer pessoa que passasse uma hora com ele e as crianças podia ver o quanto ele as amava e vice-versa. Ele havia ganhado o processo, mas, como de costume, a mídia se apresentou como vilã, ficando do lado da mulher sem sequer ouvir o que Gary tinha a dizer. Percebendo o clima tenso, decidi mudar de assunto e descontrair um pouco as coisas. Gulliver, Charlie, chamei-os. Gostariam de assistir ao primeiro filme de Harry Potter? Comigo? Gulliver pareceu muito entusiasmado e assentiu com entusiasmo. Sim, eu quero.
Charlie ficou animado com as ações do irmão e assentiu também. Virei-me para Gary para pedir sua permissão. Ele fez uma cara pensativa exagerada, coçando o queixo, antes de acrescentar. Vocês podem assistir, mas só se terminarem a lição de casa primeiro. Ah! Os dois meninos gemeram de decepção. Podemos fazer o dever de casa mais tarde. Não, disse Gary firmemente. Vamos lá, eu te ajudo. Deixe-me ajudá-los hoje, ofereci-me. Tem certeza disso? Gary me perguntou. Não precisa ter. Eu quero, insisti. Sempre quis ter irmãos mais novos. Acho que esta é a experiência mais próxima que terei disso. Gary me lançou um olhar inquisitivo antes de se virar para os dois. Vocês ouviram, meninos? Vão para o quarto e peguem seus livros. Quanto mais rápido terminarem o trabalho, mais rápido poderão assistir ao filme. Os meninos trocaram um olhar antes de correrem em direção ao quarto. Minha semana com a família Oldman foi muito divertida. Eu nem tinha me dado conta de quanta falta eu precisava fazer. Acho que uma parte de mim se ressentia por não ser uma criança de verdade, então gostei de brincar com aqueles que sabiam se comportar direito. Percebi que tinha ficado um pouco ganancioso por interpretar um papel icônico e por causa disso, estava ignorando minha saúde mental. Depois de mais de 3 meses de isolamento, eu já tinha compreendido o Coringa o suficiente para não precisar mais me torturar. Fiquei meio tentado a voltar para a casa dos meus pais durante as filmagens. Afinal, eu estava em Londres, mas no fim, decidi não ir, sabia que eles ficariam bravos comigo, então resolvi adiar isso até que fosse absolutamente necessário. Em vez disso, voltei para terminar minhas cenas como Coringa, o que levou mais 2 semanas. Pelo menos a maioria delas. Inicialmente, eu tinha planejado dar uma grande desculpa relacionada à saúde para Paramount sobre não promover Superbad, mas agora que Gary me ajudou a aceitar a realidade, eu sabia que precisava fazer isso. Se por algum motivo, o filme não tivesse o desempenho esperado, eu me sentiria muito culpado. Além disso, restavam apenas algumas cenas minhas como Coringa, que seriam filmadas em setembro. Depois que o restante do elenco e da equipe terminasse a parte das filmagens em Hong Kong, onde eu não tinha nenhuma cena. Chris também me avisou com antecedência que ele faz muitas tomadas adicionais no final porque é perfeccionista. Dito isto, decidi concentrar-me no que estava à minha frente. A promoção de Superbad. Capítulo 226. Outubro de 2007, Residência Clovis, Londres. Você tem noção de como essa atitude foi estúpida? Perguntou a mãe com a voz carregada de decepção. Eu pensei que você fosse melhor do que isso, Troy. Se isolar durante boa parte do ano não é legal. Olhei para o outro lado da sala e vi os outros 2 ocupantes, papai e Evan. Este último havia finalizado a produção conjunta dos 2 primeiros filmes da saga Crepúsculo, enquanto eu estava fora, e agora estava de volta a Londres, desfrutando de lugares na primeira fila para a palestra que meus pais haviam decidido dar. Você percebe que foi exatamente por isso que eu não te contei? Retruquei. Eu sabia que você ia fazer um escândalo. Eu amo você e o papai, mas você precisa entender, eu não tenho mais 8 anos. Agora eu posso tomar as minhas próprias decisões. Mas Kate interrompeu o pai. Ele tem razão. Ele já é adulto. A mãe o encarou com raiva, mas ele não vacilou. Ele precisa cometer seus próprios erros para aprender com eles. Não podemos mimá-lo para sempre. Então ele se virou para mim. Esse papel era importante para você, filho? Muito, respondi com firmeza. Foi e não, será o melhor papel da minha vida. Acho que nunca conseguirei superá-lo. Papai assentiu levemente com a cabeça. E o que você faria se surgisse outra oportunidade como essa? Contive o riso quando ele inclinou a cabeça significativamente na direção da minha mãe, um sinal silencioso para que eu lhe desse um agrado. Avisarei a todos antes de partir para uma sessão de fotos como essa, prometi sinceramente. Ótimo, disse o pai, satisfeito, antes de se virar para a mãe. Feliz, ela não respondeu, mas pelo seu silêncio, eu soube que a crise havia sido desarmada. Ou pelo menos era o que eu pensava. Sabe, como você sumiu do rádio, tivemos que adiar The Night Of, lembrou minha mãe. Tínhamos planejado uma turnê promocional completa para você, mas como você não estava aqui, não tivemos escolha. A BBC não ficou nada satisfeita. Surpreendentemente, a HBO não teve problema nenhum em adiar também. Eu tinha me esquecido completamente do lançamento da série. Com filmes, você filma e espera, pode levar 1 ano ou mais até que o marketing comece. Mas a TV é diferente. A maioria dos episódios é produzida rapidamente e lançada em um cronograma mais apertado. Não foi bem o caso com The Night Of, já que minha mãe e eu contratamos cinegrafistas e editores de primeira linha. A qualidade tinha sido elevada significativamente. Ou pelo menos, deveria ter sido. Eu ainda não tinha tido tempo de assistir. Você já viu? Perguntei a ela. Todos nós temos, disse ela, olhando de relance para o pai e para Evan. E perguntei ansiosamente. Foi ótimo. Evan interrompeu, assumindo a palavra. Absolutamente maravilhoso. Daldry arrasou de novo. Cada tomada estava linda. E atenção! Fiquei na ponta da cadeira quase o tempo todo. Nossa, você estava incrível. Seu corpo no final estava surreal. Foi isso que você notou? Perguntei com um sorriso provocador. Minha aparência? Não a performance? Isso é meio gay, cara. Evan balbuciou. Não. Não é isso que não. Enfim, interrompeu a mãe antes que Evan pudesse se envergonhar ainda mais. O motivo de eu ter mencionado isso é porque você não estará apenas promovendo Superbad. Você estará promovendo The Night Of ao mesmo tempo. Olhei para ela com ceticismo. Tem certeza de que isso é sensato?
São gêneros completamente diferentes. Vamos ter que nos virar com o que temos, disse ela com um suspiro. Eu sei que não é o ideal, e o plano original era lançar a série 2 meses atrás, mas você nos obrigou a isso. Eu sabia que você viria para a divulgação de Superbad, então nos organizamos em torno disso. A BBC e a HBO já lançaram o trailer e anunciaram a data de estreia. Está marcada para o mesmo fim de semana de Superbad, indo ao ar no domingo à noite. É claro que a estreia seria num domingo. As pessoas ficavam em casa assistindo TV nesse dia, se preparando para a melancolia da segunda-feira. O domingo era tradicionalmente a noite da semana com maior audiência. A HBO lança todos os seus principais dramas, como a Game of Thrones e Succession nesse dia. Sinceramente, eu ficaria um pouco ofendido se eles não tivessem escolhido o domingo para minha estreia. Quando posso assistir ao show? Perguntei. Quando quiser, respondeu a mãe. Temos uma cópia na sala de projeção. Pode assistir agora, se quiser. Mas antes disso, há algo que você precisa saber. Ela trocou um olhar tenso com o pai. Como nenhum dos dois disse nada por alguns segundos, eu perguntei. O quê? Papai suspirou pesadamente. Carla Armitage tentou entrar em contato com você enquanto você estava fora. Eu paralisei. Carla Armitage. A mulher que eu passei a odiar finalmente tinha voltado rastejando. O que ela queria? Perguntei, cansado. Se for dinheiro, pague-a e tire-a da minha vida. Não quero nem vê-la. Eu me lembrava vagamente de uma cláusula em nosso contrato que a proibia explicitamente de se aproximar de mim ou da minha família. Se eu quisesse, poderia fazê-lo agora mesmo, mas provavelmente era isso que ela queria. Notoriedade. Era melhor me livrar discretamente de pessoas como ela, mesmo que isso me custasse algo. Afinal, o dinheiro não era um grande problema para mim. Eu já fiz essa proposta, disse meu pai. Eu sei como sua cabeça funciona. Ela recusou. Disse que só queria conversar. Acho que ela ouviu If You Could See Me Now. Essa música não era para ela, nem sobre ela, eu disse secamente. Não importa se ela ouviu ou não. Não vou encontrá-la por causa disso. Mamãe se aproximou mais no sofá e colocou a mão no meu ombro. Acredite em mim, ninguém odeia aquela mulher mais do que eu, por tudo que ela te fez passar. Mas acho que você deveria conhecê-la. Só uma vez. Pode te fazer bem. Qual o problema? Minha saúde mental, retruquei, fechando os olhos. Escutem, mãe e pai. Eu respeito muito vocês dois e segui seus conselhos durante a maior parte da minha vida, mas isso é algo que eu não quero mais na minha vida. De jeito nenhum. Dito isso, levantei-me e caminhei em direção à sala de cinema. De repente me virei para Evan e perguntei, você quer assistir ao programa comigo de novo? Ele deu de ombros e se levantou para me seguir. Você não deveria ter falado com eles daquele jeito, disse Evan baixinho quando estávamos só nós dois. Balancei a cabeça em frustração. Você não entende, Evan. Aquela mulher eu daria tudo para falar com meus pais uma última vez, interrompeu Evan. Pelo olhar vago em seus olhos, eu nem tinha certeza se ele havia percebido o que eu estava falando. Pelo menos você tem a sorte de ter sua mãe disposta e capaz de conversar com você. Permaneci em silêncio enquanto chegávamos à sala de cinema na casa dos meus pais. Durante todo o tempo, um pensamento não me saía da cabeça. Um dos principais motivos pelos quais eu a evitava era que toda vez que pensava nela, sentia que algo estava faltando. Como se houvesse uma informação crucial na ponta da minha língua, mas eu não conseguisse alcançá-la. Só isso já me dava dor de cabeça todas as vezes. Vamos deixar toda essa confusão de lado por enquanto e nos concentrar no que está à minha frente. Jonah, apertei a mão do homem casualmente e me virei para o garoto ao lado dele. Chris. Uau, disse Christopher Mintz-Plasse, surpreso ao me observar. O que diabos aconteceu com você? Caiu num rio de proteína? Ou talvez de esteroides? Eu ri disso. Como estávamos promovendo um filme adolescente, optei por usar uma camiseta, assim como minhas duas colegas de elenco. A que eu escolhi era bem justa e mostrava perfeitamente o resultado do meu esforço. Eu tinha uma filosofia, se estou me dedicando tanto a mim mesma, vou garantir que mostre o resultado. Foi para um papel voltarei ao meu físico esguio de sempre antes do início das filmagens do próximo Harry Potter. Não era uma triste realidade? Harry era musculoso neste universo, graças a mim, mas não volumoso. Não faria sentido ele ficar bombado depois da morte de Dumbledore, enquanto estivesse fugindo dos comensais da morte. Cara, acabei de ler o livro, disse Jonah casualmente. Foi tão bom, mal posso esperar pelo lançamento do filme. J.K. Rowling finalmente lançou o último livro de Harry Potter, uma década inteira depois do primeiro. A Pottermania atingiu seu auge, transformando o lançamento em um evento cultural. Fãs chegaram a acampar em frente a livrarias durante a noite. No lançamento, o livro quebrou todos os recordes de vendas dos últimos tempos. Você sabia o que ia acontecer no livro antes de todo mundo? Perguntou Chris. Balancei a cabeça negativamente. Não. Meu pai sabia, e o diretor do último filme também, Ryan. Eu poderia ter descoberto se quisesse. Meu pai pelo menos teria me contado o destino de Harry, mas achei melhor esperar como todo mundo. Jonah e Chris me encararam como se eu tivesse duas cabeças. Eu não tinha insistido para ler o livro por razões óbvias. Além disso, estava ocupada demais com o trabalho para fazer alarde sobre ler algo que já tinha lido anos atrás. Quando finalmente voltei para casa depois do meu isolamento autoimposto, descobri que Rowling havia cumprido a promessa que fizera quando fiz o teste para Harry Potter. Ela me enviou um exemplar autografado do livro alguns dias antes do lançamento, como fazia com todos os seus livros.
Um pacote que eu nem abri até que já fosse tarde demais. Bem, eu disse, mudando de assunto, como vocês se sentem em relação à sua primeira coletiva de imprensa internacional? Jonas sorriu. Com certeza não será tão divertido quanto embarcar em uma aventura espontânea com você por paisagens belíssimas, mas acho que vai dar tudo certo. Você não acha, Benji? Meu assistente, finalmente de volta após uma longa estadia em Nova York com sua família, olhou para mim como um servo pego pelos faróis de um carro. Não me arrastem para isso, disse ele, erguendo as mãos em sinal de rendição. Ergui uma sobrancelha para Jonah. Você ainda está falando disso? Eu já disse, foi uma coisa de momento. Eu não podia ter ligado para todo mundo que eu conhecia. Como quiser, respondeu Jonah com um sorriso. Só esperava mais de você. Ao contrário do Chris aqui, ele sabe que não vai ser convidado para lugar nenhum com essa cara. Ele deu um tapinha no ombro de Chris. Chris se afastou, claramente prestes a dizer algo, mas hesitou. Fechei os olhos por um instante. Já havia permanecido em silêncio sobre esse assunto por tempo demais. Agora que o filme estava finalizado, era hora de me pronunciar. Sabe, eu disse, assim que Chris abriu a boca, essa é uma das principais razões pelas quais não te convidei. Você é um babaca com as pessoas que considera inferiores. Todos que levei naquela viagem eram pessoas que eu sabia serem genuinamente legais, pessoas que não precisam rebaixar os outros só para se sentirem melhor consigo mesmas. Jonah e Chris me encararam, com os olhos arregalados. Percebi um leve sorriso nos lábios de Chris. Era só uma brincadeira entre amigos, cara, disse Jonah, sem muita convicção. Vocês dois não são amigos, respondi secamente. Você deixou isso bem claro desde o primeiro dia de ensaios. Não disse nada durante as filmagens porque o Greg me pediu para não dizer. Mas agora que terminamos de filmar, preciso dizer. Amadureça. Você não vai durar muito tempo nesse ramo se não amadurecer. E como produtora, se eu tiver um papel, não hesitarei em dá-lo ao Chris. Mas não terei tanta certeza sobre você. Jonah pareceu visivelmente abalado com as minhas palavras. Mas honestamente eu não me importava com o que ele pensava. Este era o seu primeiro papel importante. E ele passou o tempo todo agindo como se o mundo lhe devesse algo. Idiota. Eu também fiquei bastante irritada com ele durante as filmagens, mas depois, esqueci completamente disso. Se eu tivesse outro papel que combinasse com ele, talvez o considerasse. Mas não agora. Desculpe, disse Jonah com a voz tensa e relutante. Não era preciso ser gênio para perceber que o pedido de desculpas estava longe de ser sincero. Você está se desculpando com a pessoa errada. Inclinei a cabeça na direção de Chris, que agora ostentava um sorriso cínico, desafiando Jonah silenciosamente a dizer isso na cara dele. Isso me lembrou. Chris era apenas um pouco melhor que Jonah. Por outro lado, ele tinha acabado de entrar no ramo e mal tinha completado 18 anos. Seu comportamento ainda era justificável. Jonah cerrou os punhos com força. Ficou claro que ele não tinha a menor intenção de se desculpar com Chris tão cedo. Ele foi poupado de ter que responder quando o nosso primeiro entrevistador do dia entrou. E aí, pessoal? Nossa, você está incrível, Troy. Christine, uma linda loira na casa dos 30, vestindo um alegre vestido floral amarelo e com uma barriga de grávida bem evidente. Obrigada, Christine. Inclinei a cabeça, agradecida. Você também está radiante. Aliás, parabéns pelo bebê. Ela sorriu radiante, dando um tapinha na barriga. Obrigada. Só mais um mês. Christine me entrevistou várias vezes ao longo dos anos. Ela era inteligente, engraçada e fácil de conversar, características que, na minha opinião, a tornavam uma das melhores repórteres. Enquanto a equipe nos equipava com microfones e preparava as câmeras, Benji se afastou para não aparecer no enquadramento. Fiquei com o assento do meio, com Jonah e Chris de cada lado. Isso já está ligado? Perguntei, dando um toque no meu microfone. Ainda não, disse o técnico de som de trás da câmera. Só me dê 5 minutos. Assenti com a cabeça, inclinei-me para Jonah e sussurrei. Sorria. Não haja como um rabugento. Se você parecer antipático nas entrevistas, as pessoas também não vão gostar de você. Ele me lançou um olhar levemente fulminante, mas forçou um sorriso. Chris, por outro lado, não precisava de lembretes. Ele se lembrava de tudo do treinamento de mídia de ontem. Poucos minutos depois, a luz vermelha acendeu. E aí, pessoal? Christine começou com sua animação de sempre. Como vocês estão? Ótimo, respondi por nós três. Obrigado por fazerem isso. É sempre um prazer conversar com você, ela sorriu. Eu vi o filme, e é muito engraçado. Eu não conseguia parar de rir. Obrigado. Então ela se virou para os outros. Jonah, Chris, me digam, como é trabalhar com alguém como Troy para ter a grande oportunidade de vocês? Troy é um completo rabugento no set de filmagem, declarou Jonah assim que teve a oportunidade. Naquele instante tive vontade de estrangulá-lo, mas em vez disso caí na gargalhada. Chris riu também. Era preciso manter as aparências. Se eu desse risada, ninguém daria muita importância ao que Jonah disse. Por quê? Perguntou Christine, divertida. Porque durante toda a filmagem, explicou Jonah, eu ficava tentando fazê-lo rir, só uma vez. Mas ele não cedeu. Nem uma vez. É difícil saber se o que você está fazendo é engraçado quando o cara do outro lado da tela nem sequer esboça um sorriso. É um verdadeiro pesadelo trabalhar com ele. O tom de Jonah era debochado e exagerado, o suficiente para passar por uma brincadeira amigável, mas eu sabia a verdade. Ele estava se vingando do que eu havia dito antes. Esse comportamento só reforçou o que eu já sabia. Ele era extremamente imaturo. Talvez se a entrevista não tivesse começado logo depois da nossa conversa, ele tivesse se acalmado um pouco. Mas é o que é.
Foi então que Chris resolveu dar sua opinião. Troy é a melhor pessoa que você poderia ter como colega de elenco no seu primeiro filme, disse ele sinceramente. Eu não me sentia como se estivesse trabalhando. Ele me convidava para jogar videogame ou me levava para dar umas voltas de carro à noite no seu Lamborghini depois das filmagens. Era como estar com um irmão mais velho legal. Eu não sabia nada sobre cinema, mas ele nunca me fez sentir excluído. Eu gostei tanto que se ele me convidar para fazer outro filme, direi sim sem nem ler o roteiro. Que gesto doce da parte dele, eu poderia morrer de diabetes. Para com isso, Chris, você vai me fazer corar, eu sorri, dando um soquinho de leve no braço dele antes de me virar para Christine. Esse cara é tão natural que eu não conseguia acreditar que ele era de verdade. Sem treinamento, sem experiência, ele simplesmente aparecia e roubava a cena. Todas as vezes. Era inacreditável. Que fofa, a amizade de vocês é adorável, exclamou Christine. Adoro ouvir esse tipo de história dos bastidores. Então ela voltou sua atenção para mim. Então, podemos falar sobre o elefante na sala? Quando você ficou tão musculoso? Você está bem magro em Superbad. É para uma minissérie que fiz para a HBO e a BBC chamada The Night Of, respondi. A estreia é neste domingo. O sorriso de Christine se alargou. Conhecendo a HBO, eles gostam de manter as coisas picantes. Podemos esperar algo assim por aqui? Dei de ombros. Assista a série e descubra. Por enquanto, vamos nos concentrar em Superbad. Darei uma entrevista separada sobre essa série mais tarde. Vou cobrar isso de você, disse ela com uma piscadela brincalhona, e então se virou para Jonah. Tenho que dizer, seu personagem foi provavelmente o que eu menos gostei, mas você o interpretou de forma muito convincente. A entrevista continuou por mais 10 minutos antes de Christine, que estava grávida, encerrar a conversa e sair com sua equipe. Assim que a porta se fechou atrás dela, virei-me para Jonah e estalei os dedos, apontando para a saída. Sair. Capítulo 227. Sair. A sala ficou congelada. Até mesmo a equipe parou de ajustar o equipamento, com os olhos alternando entre nós. O quê? Jonah piscou. Eu disse, saia daqui, repeti devagar e claramente, como se estivesse explicando para uma criança de 5 anos. Não vou dar entrevista para você. Você acha que é esperto, escondendo suas indiretas atrás de piadas, mas não é tão inteligente assim. Saia daqui e espere o set. A entrevista dele é daqui a 1 hora. Eu e o Chris temos trabalho de verdade para fazer. Então me virei para meu assistente. Benji, peça para alguém dar a ele mais uma rodada de treinamento de mídia enquanto ele espera por set. Jonah não precisou que lhe dissessem novamente. Saiu furioso da sala sem dizer mais nada. Você poderia ter lidado com isso melhor, disse Benji com um toque de preocupação. E se ele se recusar a participar das promoções? Dei de ombros. Não vai ter muito impacto. Ele não é ninguém. Mesmo assim, ligue para o agente dele. Deixe bem claro, se o Jonah não promover o filme nos nossos termos, pode esquecer qualquer bônus pós-lançamento. E a atenção da mídia? Nem pensar. Vou tirar o nome dele de todo o material promocional, incluindo os posteres. E vou garantir que todos os grandes estúdios fiquem sabendo do comportamento dele. Benji assentiu brevemente com a cabeça e pegou o celular. Acrescentei, lembre-se de enviar um presente para Christine quando ela der à luz no mês que vem. Assim que Benji saiu, a equipe de entrevistas removeu discretamente a cadeira de Jonah e ajustou o enquadramento para centralizar Chris e eu. Poucos instantes depois, nosso próximo entrevistador entrou, um homem elegantemente vestido na casa dos 40. Não, eu não vou voltar lá, Paul. Jonah disparou do banco de trás do carro. Aquele idiota me humilhou na frente de todo mundo. Pelo menos 10 pessoas viram ele me mandar embora como se eu não fosse ninguém. Então eu fui embora. Seu agente não hesitou. Se você não voltar lá agora mesmo, pode dar adeus à sua carreira. Troy Armitage é um homem muito poderoso em Hollywood. Se ele disser aos estúdios que você é difícil de trabalhar, eles vão acreditar nele. Você não significa nada para eles. Ele significa muito. Jonah zombou. Ninguém tem esse tipo de poder. Paul lançou-lhe um olhar frio. Errado. Tudo o que ele precisa dizer é, se vocês contratarem o Jonah, eu me demito. Você acha que um estúdio vai arriscar milhões por você em vez dele? Jonas abriu a boca para argumentar, mas nada saiu. Nenhum bom contra-argumento. Apenas o som silencioso do seu orgulho se murchando. Não sei onde tudo desandou, murmurou ele. Nos dávamos bem durante as filmagens. Talvez tenha sido a parte em que você o chamou de rabugento e um pesadelo, para se trabalhar em frente às câmeras, disse Paul com a maior seriedade. Jonah fez uma careta. No instante em que saiu da sala de entrevistas, arrependeu-se das suas palavras. Inicialmente pensara que seria uma provocação inofensiva, algo para resolver em público, onde Troy não poderia revidar. Grande erro. Troy revidou. Instantaneamente. Olha, disse Paul, colocando uma mão firme no ombro de Jonah. Esta é a sua lição. Nesta cidade, há pessoas com quem você não deve se meter. Nunca. Troy é uma delas. Quer consertar isso? Volte lá. Sorria como se fosse manhã de Natal e fale mal do Troy como se ele fosse a pessoa mais incrível do mundo. Jonah ainda parecia inseguro. Paul suspirou e apertou o último botão. Você gosta de dinheiro, não é? Troy dá bônus pós-lançamento, completamente fora do contrato. Ele deu $2 milhões para todos em Pequena Miss Sunshine. Jonah piscou. Como diabos você sabe disso? Alan Arkin também é meu cliente, disse Paul.
Jonah gemeu, passando a mão pelo rosto. Fechou os olhos por um instante e depois os abriu lentamente. Tudo bem, eu volto. Ótimo, disse Paul, abrindo a porta do carro. E não se esqueça, Troy Armitage é a segunda vinda de Jesus. Rod Meyer olhou em volta, curioso. O teatro estava absolutamente lotado. Não era uma estreia propriamente dita, mas uma exibição destinada a críticos de cinema e outros profissionais da mídia. O que você acha? Perguntou Jane, a mulher sentada ao lado dele. Será este outro fracasso de Troy Armitage como Disturbia? Rod conheceu Jane na estreia do mesmo filme que ela agora criticava, e mesmo naquela época, achou as opiniões dela um pouco extremistas. De certa forma, ele suspeitava que as opiniões dela tivessem influenciado sua crítica ao filme, porque quando o assistiu novamente um mês depois, ele realmente gostou. E agora, para o azar dele, ele estava sentado ao lado dela novamente. Ele deu de ombros em resposta. Foi mesmo? O filme arrecadou mais de 200 milhões de dólares no mundo todo. Chamá-lo de fracasso demonstra sua falta de visão. Jane revirou os olhos. Nem tudo se resume a dinheiro, não é? O filme precisa significar algo além disso. Pela sua lógica, Motoqueiros Selvagens também foi um grande filme porque arrecadou ainda mais dinheiro do que Disturbia. Rod estremeceu ao pensar nisso. Ele tivera o azar de ser obrigado a assistir aquele filme abominável. Detestara-o tanto que lhe dera 0 estrelas em 5. Você está esquecendo um detalhe importante aqui, disse ele. Embora Troy tenha sido creditado como produtor em Disturbia, aquele filme foi praticamente uma produção de estúdio. Superbad foi produzido pela própria produtora de Troy, não pela Paramount. Ele não dirigiu o filme, rebateu Jane. Não se esqueça, é uma comédia sexual como na American Pie. Eu vi o trailer e... Ela balançou a cabeça. Digamos que não tenho muitas expectativas para este filme. Rod decidiu não dizer mais nada. Ficou claro que Jane estava ali para espalhar negatividade, assim como da última vez. Por sorte, as luzes do teatro diminuíram naquele instante. Após alguns créditos iniciais muito legais, onde as silhuetas de Troy e seus 2 colegas de elenco masculinos dançavam ao fundo, o filme finalmente começou. O cara gordo Seth, interpretado por Jonah Hill, está dirigindo seu carro até a casa de Evan, interpretado por Troy Armitage. E o assunto que eles estão discutindo é bem interessante: pornografia. Estou farto de toda essa produção amadora, disse Seth. Se estou pagando caro, quero um pouco de qualidade de produção. Bem, sinto muito que os irmãos Coen não dirijam os filmes pornôs que você gosta de assistir, responde Troy, como Evan com um humor seco e brilhante. É difícil entrar em contato com eles, entendeu? Assim que ele disse isso, Rod não conseguiu conter o riso. A atuação de Troy elevou ainda mais o humor. Ele não estava sozinho, o teatro inteiro gargalhava descontroladamente. Até mesmo a mulher sentada ao lado dele. A situação hilária continuou enquanto os garotos conversavam sobre sites pornográficos e como escolher o menos obsceno para que seus pais não desconfiassem de nada. Que tal Perfect 10? Perguntou Evan. Pode ser um site de boliche, quem sabe? Não, Seth balançou a cabeça. Eles não mostram o pênis entrando, o que é uma grande preocupação. Além disso, você já viu uma vagina sozinha? Ele balançou a cabeça. Não para mim. Evan lançou-lhe um olhar inexpressivo antes de dizer. Por que você não usa a espada furiosa? Qual é o nome desse site? Perguntou Seth. Parece bem tranquilo. Você não verá nenhuma vagina lá. Nenhuma mesmo. Seth levou alguns instantes para entender a piada e a essa altura, a plateia já estava gargalhando. A dupla Seth e Evan era simplesmente hilária. Você vai transar na faculdade. Todo mundo transa, disse Evan em uma loja de conveniência. Mas o importante é ser bom de cama quando chegar à faculdade. Você não quer que as garotas pensem que você é péssimo de cama. Evan lançou-lhe um olhar malicioso. Ou você poderia simplesmente chupar um pau, já que odeia tanto vagina. Vai se fuder. O filme então se concentra no colégio que os dois frequentam, onde Evan tem uma queda por Becca, interpretada por Anna Kendrick, enquanto Seth quer ficar com Jules, interpretada pela estreante Jennifer Lawrence. É óbvio que Seth e Evan estão isolados do resto dos seus colegas porque são descolados e nunca são convidados para nenhuma festa do ensino médio, mas eles não precisam de mais ninguém porque tem um ao outro. Agora, eles só precisam das garotas. Eu odeio a Becca, anunciou Seth. Por quê? Perguntou Evan. Seth fechou os olhos e disse relutantemente. Tudo bem, Evan, lá vai. Quando eu era pequeno eu tinha um probleminha. Nem era nada demais, uns 8% das crianças fazem isso, ou algo assim. O que era? Seth respirou fundo antes de dizer. Por algum motivo, não sei porquê, eu ficava sentado o dia todo, desenhando pênis. Evan olhou para ele incrédulo. Tipo um pênis de homem? Sim, tipo um pênis de homem. Ha ha ha. Meu Deus. Ha ha ha. Evan começou a rir descontroladamente, e a risada ecoou por todo o salão. Agora faz sentido porque você odeia tanto a vagina. Cala a boca, Evan, resmungou Seth. Quer ouvir a história toda ou não? Ele se calou antes de simular o gesto de fechar os lábios com um zíper. Então continue. O que Becca fez? A história que se seguiu foi grosseira, mas imensamente hilária. Becca encontrou um dos desenhos de pênis e mostrou para um professor. Provavelmente não agradaria a todos, mas para Rod foi hilário. Quando Jules pediu a Seth para comprar bebidas alcoólicas, ele prontamente concordou e pediu ao terceiro amigo Fogel que fizesse isso, pois ele havia conseguido um documento de identidade falso recentemente. Só que o documento falso não era tão bom. MC Lovin?
Perguntou Evan, incrédulo. Você mudou seu nome para MC Lovin? Que nome estúpido é esse? Você está tentando ser um cantor irlandês de R&B? Rod comentou. O timing cômico de Troy foi absolutamente brilhante. Quem diria que o garoto conhecido por suas intensas performances dramáticas se tornaria um comediante tão bom? E então veio uma das melhores cenas do filme. MC Lovin conseguiu comprar bebida alcoólica para a festa usando sua identidade falsa. Ele enganou o caixa, fazendo-o acreditar que era mais velho, e quando estava prestes a pagar, levou um soco na cara quando um homem entrou e assaltou a loja de bebidas. Para levar a cena ainda mais longe, os gênios da comédia Seth Rogen e Bill Hader entraram em cena como policiais investigando o crime. Ao vê-los ali, Evan e Seth fugiram do local, pensando que Fogel tinha sido preso, justamente quando Seth foi atropelado por um carro em marcha ré. Como Fogel tinha ficado com todo o dinheiro deles, eles chantagearam um homem que atropelou Seth, exigindo $100 para cobrir o álcool que provavelmente haviam perdido. O homem falido, que tinha um mandado de prisão em aberto, concordou em conseguir bebidas alcoólicas para eles em uma festa. Seth e Evan foram com ele para a festa, onde Jules ligou para Seth. Como a música estava muito alta, ele subiu para atender a ligação depois de pedir para Evan pegar algumas bebidas. Ele pegou, mas uma garota acabou dançando com ele de forma bastante íntima. Uma coisa levou a outra e Troy, ainda como Evan, acabou com uma mancha de menstruação na perna da calça. Num instante, ele estava perfeitamente normal. Por que eu estaria sangrando? E então a ficha caiu de repente. Assim que caiu, Rod não conseguiu conter o riso. Ele riu tanto que nem conseguiu aproveitar a cena seguinte. E não foi só ele. Em todo o teatro todos tinham enlouquecido completamente depois daquela cena. Até a recatada e comportada Jane, ao lado dele, que não fizera nada além de criticar a ideia de uma comédia sexual, não conseguiu conter o riso. Eu nem ligo para o final, disse Rod entre risos. Estou dando 5 estrelas para este filme só por causa desta cena. De volta ao convívio com os policiais, Fogel estava se divertindo muito, andando na viatura, furando sinais vermelhos, prendendo criminosos e bebendo cerveja. Mas finalmente sua vida voltou à realidade quando Seth Rogen, o policial, acidentalmente bateu com o carro em Seth, o adolescente. Para esconder o erro, tentaram prendê-los, mas os 3 adolescentes fugiram. Eles tinham todo o álcool que Fogel havia conseguido, mais o álcool que Seth e Evan haviam roubado da outra festa. Quando chegaram à festa de Jules, foram recebidos como reis e finalmente, os 3 conseguiram o que queriam, garotas. Fogel com Nicola, Evan com Becca e Seth com Jules. Fogel foi o único que realmente conseguiu algo, mas a festa foi interrompida por seus 2 amigos policiais, que o escoltaram para fora como um criminoso para lhe dar um pouco de respeito nas ruas. Evan, sendo bom rapaz, teve um pouco de consciência e disse não porque eles estavam bêbados. Becca acabou vomitando ao lado dele. Seth, por outro lado, foi simplesmente patético. Ele tentou algo com Jules, pensando que ela devia estar bêbada, mas ela não estava, e ela o tranquilizou dizendo que ainda era possível ter algo entre eles. Só que não naquele momento. Foi só então que Seth acidentalmente deu uma cabeçada no nariz dela e desmaiou no quintal. Que porra é essa? Exclamou Jules, resumindo a cena. O restante do filme desacelerou um pouco para amarrar todas as pontas soltas. Seth e Eva aceitaram que teriam que ir para faculdades diferentes. Fogel teve a oportunidade de atirar com uma arma de verdade e, finalmente, os 2 encontraram suas amadas no shopping e as acompanharam até lá para comprar o que queriam. O filme terminou com uma nota esperançosa de que as coisas ficariam bem entre todos eles. Rod gostou muito desse final. Normalmente, filmes como esse acabam se tornando caricaturas sobre sexo, onde todo mundo perde a virgindade, mas aqui, os 2 personagens principais nem chegaram a transar, e isso passou uma boa mensagem. Um relacionamento saudável é sempre mais importante do que sexo sem significado. Quando todos pararam de aplaudir o filme bem feito, Rod se virou para a mulher ao seu lado e perguntou: "Você ainda acha que foi ruim?" Ela bufou: "Foi Superbad, mas eu adorei." Capítulo 228. The Hollywood Reporter, 4 estrelas. Karina Chocano. Uma comédia de amadurecimento hilariante que, de alguma forma, equilibra piadas de duplo sentido com uma profundidade emocional genuína. Troy Armitage prova que não é apenas um astro dramático, ele é uma revelação cômica. O roteiro é a alma do filme. Seth Rogen e Evan Goldberg, os roteiristas, são os verdadeiros heróis do filme. Variedade, 5 estrelas. Mick LaSalle. Superbad não é apenas super bom, é super ótimo. Uma comédia adolescente picante com coração, o filme proporciona risadas estrondosas enquanto subverte expectativas sobre amizade masculina e pressão sexual. A melhor parte do filme é que ele não cede aos estereótipos. Os adolescentes não conseguem o que inicialmente querem, mas isso acontece porque percebem que o que queriam estava completamente errado. O clímax é muito satisfatório e gratificante. The Daily Screen, 3 estrelas. David Barney. Maldoso e hilariante, Superbad é o que toda comédia adolescente deveria almejar ser, vulgar com propósito, honesta nas emoções e com atuações brilhantes. O timing impávido de Troy Armitage é letal, o comportamento obsceno de Jonah Hill é perfeitamente repreensível e Christopher Mintz-Plasse está perfeito no papel de MC Lovin. Rolling Stone, 4 estrelas. Chris Winstone. Quem diria que desenhos de pênis e manchas de menstruação poderiam ser tão hilários e significativos?
Armitage e Hill têm uma química explosiva, e o filme acerta em cheio em todas as piadas com precisão e alma. Mint Place rouba a cena em seu papel de estreia. Revista Empire, 4 estrelas. Stella Brock. Um futuro clássico cult. Do caos inesquecível de MC Lovin a uma abordagem surpreendentemente madura dos relacionamentos adolescentes, Superbad captura com perfeição a estranheza universal do amadurecimento, uma cena absurda de cada vez. RogerEbert.com, 3 estrelas. Roger Ebert. Adoro. Não há nada de super ruim neste filme. É uma joia da comédia picante, crua e extremamente obscena. O fato de terminar com uma ressonância emocional genuína é uma prova de seu roteiro e elenco estelares. Notícias completas, 5 estrelas. Jane Scott. Superbad de Troy Armitage pode muito bem ser a melhor comédia adolescente sobre sexo desde a Era de Ouro de American Pie, mas é muito mais inteligente, afiada e inesperadamente terna. Dos créditos iniciais, onde silhuetas dançam ao som de sintetizadores, ao clímax hilário em uma festa, este é um filme que nunca deixa de entreter. Armitage, conhecido por seus intensos papéis dramáticos, subverte a narrativa e entrega uma atuação cômica tão impávida e seca que eleva cada piada a algo icônico. Jonah Hill é uma explosão de insegurança e palavrões, mas é o trio formado por Hill, Armitage e Christopher Mintz-Plasse como MC Lovin que cria um núcleo mágico e caótico do filme. O filme não economiza nas piadas grosseiras, mas conquista esse direito ancorando seu humor em emoções reais em um olhar surpreendentemente sincero sobre a amizade masculina, consentimento e amadurecimento. Superbad é mais do que uma ótima comédia, é um marco de quão engraçado, obsceno e reflexivo o cinema pode ser quando respeita o seu público. The New York Post, 5 estrelas. Rod Meyer. Esqueça tudo que você sabe sobre comédias adolescentes, Superbad o eleva o nível e muito mais. Este é um filme que usa o humor escandaloso como arma para mascarar sua essência emocionalmente inteligente. Começa com piadas de duplo sentido, mas termina com reflexões sobre a amizade, identidade e as verdades incômodas da adolescência. Troy Armitage, anteriormente aclamado por seu trabalho dramático vencedor do Oscar, demonstra um timing cômico impecável que faz cada cena explodir de energia. Mas este não é um show de um homem só 7, interpretado por Jonah Hill, é uma tempestade perfeita de bravata e insegurança, enquanto MC Lovin, interpretado por Mintz-Plasse já é uma lenda. Dirigido com estilo e roteirizado com sagacidade mordaz, Superbad não é apenas um filme adolescente, é um marco cultural. Se a cena final no shopping não te fizer sorrir, você provavelmente está morto por dentro. Este filme está destinado a ser citado, virar meme e ser revisto por muitos anos. O filme recebeu uma aprovação de 94% no Rotten Tomatoes com uma nota média de 7,9 de 10. O consenso do site dizia, escandalosamente engraçado, refrescantemente honesto e elevado pela santíssima trindade de Troy Armitage, Jonah Hill e Christopher Mintz-Plasse. Superbad redefine a comédia sexual adolescente com coração, inteligência e coragem. É tão obsceno quanto perspicaz, proporcionando risadas estrondosas e emoção genuína na mesma medida. No Metacritic, o filme tem uma pontuação de 80 de 100, indicando críticas geralmente favoráveis. O público pesquisado pelo CinemaScore deu ao filme uma nota A em uma escala de A a F. Austin desviou o olhar da tela do computador para ver Marissa pulando animadamente de um pé para o outro. Felizes agora? Perguntou ela. Agora podemos ir ver aquele filme, por favor? Você tem. Austin escolheu suas próximas palavras com cuidado. Tem certeza de que vai gostar? Pelo que estou lendo aqui, tem muitas piadas de duplo sentido. Definitivamente não é um filme para um encontro. Eu aguento uma piada de pênis, disse Marissa na defensiva. Austin ergueu uma sobrancelha antes de virar o laptop para mostrar a Marissa uma das entrevistas mais recentes de Troy Armitage que havia sido postada no YouTube. Quando vi Superbad pela primeira vez, disse um repórter, ri tanto que não conseguia pensar em mais nada. Quando assisti pela segunda vez, tudo o que eu conseguia pensar era, como diabos a Warner Bros. Deixou Troy Armitage fazer isso? O rapaz riu da pergunta antes de responder. A Warner Bros. É bem tranquila quanto aos tipos de papéis que posso aceitar. Claro, existem restrições sobre o que posso ou não fazer com o meu corpo, como raspar a cabeça, mas em termos de papéis, posso fazer praticamente qualquer coisa. O repórter assentiu com a cabeça antes de fazer a próxima pergunta. Você tem muitos fãs jovens. Não acha que é sua responsabilidade fazer um filme que qualquer pessoa possa assistir, considerando o tipo de linguagem usada neste filme? Troy deu de ombros. Eu não sou pai deles. Todo filme tem uma classificação indicativa e razões para essa classificação específica. Este filme é classificado como R aqui nos Estados Unidos, mas acho isso muito injusto. Inicialmente, eles até queriam classificá-lo como NC-17, mas recorremos e ganhamos o recurso. Acho que a MPA está totalmente fora da realidade. Vá a qualquer escola pública e você encontrará crianças mais novas do que eu usando uma linguagem muito pior do que a usada neste filme. Acho que o Reino Unido faz melhor, classificando-o como 15. Viu? Perguntou Austin, arqueando uma sobrancelha enquanto pausava o vídeo. O filme é tão obsceno que inicialmente o classificaram como NC-17. Tem certeza de que ainda quer assistir? Marissa pareceu indecisa por um momento antes de assentir firmemente. Não é como se eu nunca tivesse ouvido palavrões antes. Quão ruim poderia ser? Uma hora depois, Marissa descobriu. Ei, 7.
Sabe que vou dar uma festa neste fim de semana? Você não pode vir. Avisa também o seu amigo viado. Sabe quando você ouve garotas dizendo, eu estava tão bêbada ontem à noite. Eu não deveria ter transado com aquele cara. Nós poderíamos ser esse erro. Ninguém é MC Lovin. MC Lovin nunca existiu, porque esse é um nome inventado, idiota de conto de fadas, seu imbecil. A melhor parte foi que eles só tinham assistido meia hora de filme e já estavam gargalhando muito. Todo mundo ao redor deles estava morrendo de rir. A maioria da plateia era de adolescentes e jovens adultos, então as situações do filme pareciam muito relevantes para eles. Ai meu Deus! Exclamou Marissa entre risos. Isto é incrivelmente bom. Não acredito que quase não vim. Eu sei, Austin assentiu com entusiasmo. Então veio a cena mais engraçada, pelo menos na opinião dele. Seth Rogen e Bill Hader apareceram na tela como uma dupla de policiais incompetentes que fizeram algumas perguntas terríveis para Mindy, a caixa do supermercado. Ele era africano? Perguntaram os dois policiais. Não, ele era americano e era igualzinho a você, respondeu Mindy. Ele era judeu, concluiu Seth Rogen com toda a sua perspicácia. Ok, então temos um judeu africano usando um moletom com capuz. Não, você não parece. Não foi isso que eu disse, afirmou a mulher com firmeza. Eu disse que ele se parecia com você. Você se parece com um judeu africano? Seth Rogen olhou para ela perplexo. Não, eu pareço um policial. Austin ria tanto que precisou segurar a barriga para não doer. Ao seu redor, o riso ecoava pelo cinema enquanto as pessoas se desmanchavam em gargalhadas com a cena hilária. A cada poucos minutos, as pessoas jogavam pipoca na tela, porque cada cena era uma loucura. Quando o filme finalmente terminou, Austin e Marissa saíram de mãos dadas. Então, perguntou ele. Você gostou? Gostou? Perguntou ela retoricamente. Estou adorando. Quero ver de novo, o mais rápido possível. Austin ficou mais do que um pouco surpreso. Marissa normalmente não falava palavrões, então foi estranho ouvi-la dizer aquilo. O filme já a havia corrompido. Mesmo assim, ele assentiu. Então vamos na semana que vem. Ele suspeitava que não seriam os únicos a rever o filme. A melhor parte era que, apesar de ser um filme do Troy Armitage, não se tratava apenas dele. Assim como em Pequena Miss Sunshine, ele dividia o espaço em cena com todos os atores igualmente. Era isso que Austin adorava nos filmes do Troy. A história sempre vinha antes do tempo de tela dele. Quão constrangedor foi filmar a cena de amor? Perguntou Alison Ramon. Era uma pergunta que eu já havia respondido muitas vezes. Olhei para o meu colega de elenco daquela cena em particular e disse, você quer fazer essa? Anna Kendrick me lançou um olhar de soslaio antes de se virar para o repórter em questão. Não acho que tenha sido nada constrangedor. Então, ela levou a mão ao lado da boca e sussurrou, como se estivesse fingindo. Quer dizer, quando você está fingindo transar com esse cara, pode ser constrangedor? Eu não me importaria se ele tivesse começado a atuar de forma mais teatral, se é que você me entende. Eu sei exatamente o que você quer dizer, disse Alison, lançando-me um olhar de apreciação, mais especificamente para o meu peito. A camiseta que minha estilista escolheu para o dia tinha um decote bem profundo, que deixava à mostra a parte superior dos meus peitorais. Até então, eu não tinha me dado conta de que as mulheres se interessavam por peitorais masculinos. Minha ex não se interessava. Não me importo nem um pouco que vocês dois me sexualizem casualmente, observei com sarcasmo seco. É para isso que eu nasci. Não tenho pensamento inteligente próprio. Ana se encostou no meu braço. Ah, que fofo. Você pode me sexualizar também. Não me importo. Vamos, fale dos meus peitos. Não vou, exclamei indignado, antes de rir do absurdo da situação em que me encontrava. Eu não era a única e em instantes, nós três estávamos morrendo de rir do rumo que a entrevista havia tomado. Seus seios são lindos, comentou Alison entre risos. Obrigada, exclamou Ana animada. Mas os meus não são nada comparados aos seus. Meu Deus! Olhei para cima e juntei as mãos em oração. O que diabos está acontecendo aqui? Então me virei para Alison. É assim que as meninas conversam quando não tem meninos por perto? Você nunca vai saber, disseram Alison e Ana em uníssono. Depois trocaram olhares e caíram na gargalhada com a estranha coincidência. Mulheres, eu disse, balançando a cabeça em sinal de derrota. Ok, vamos falar sério, disse Alison, embora um sorriso ainda fosse visível em seus lábios. Superbad? Por que se chama assim? Porque eu não achei nada de ruim nele. Superbad representa as intenções dos garotos no início da história, respondi. O que eles querem da vida não é exatamente bom. Mas ao final da história, eles evoluíram e não são mais Superbad. Pelo menos é essa a minha interpretação. Ana me lançou um olhar pensativo. Isso foi profundamente profundo. Eu pensei que eles simplesmente pegaram duas palavras, juntaram-nas e pronto, temos o nosso título. Agora, quem é incapaz de pensamento inteligente? Cutuquei o nariz da Ana. Com certeza não foi você, Ana. Ana corou visivelmente antes de se afastar de mim delicadamente, não rápido o suficiente para sugerir que estivesse desconfortável. Provavelmente era apenas porque tudo estava sendo gravado. Se não estivesse, ela provavelmente não seria tão tímida com o meu toque. A entrevista durou mais alguns minutos e, felizmente, as meninas conseguiram se comportar com a devida compostura durante o restante do tempo. Ana e eu nos levantamos quando tudo terminou. Essa foi nossa última entrevista em Londres, e eu estava exausto. Só queria ir para casa e relaxar.
Inicialmente, eles haviam formado duplas para as entrevistas. Eu ficaria com o Jonah, o Chris com o Seth Rogen, e a Anna e a Jennifer ficariam juntas. Mas, devido ao meu desentendimento com o Jonah, as coisas mudaram um pouco. No fim, decidiram juntar os rapazes com suas respectivas namoradas, enquanto o Chris e o Seth permaneceram juntos, como planejado originalmente. Então, ouvi um boato sobre você, disse Anna casualmente enquanto caminhávamos em direção à minha frota de carros. Ergui uma sobrancelha em silêncio, sem me dar ao trabalho de perguntar o quê. E você e Jonah? Perguntou ela, hesitante. Isso não é boato, eu disse com um sorriso. Ele estava tentando fazer comentários maldosos sobre mim durante as entrevistas. Eu não gostei, então disse para ele fazer sozinho. É simples assim. Ela bufou. Nossa, eles exageram demais. Alguém me disse que você ameaçou acabar com a carreira dele se ele não promovesse o filme. Eu meio que dei a entender isso. Mas eu não teria levado adiante. Foi apenas uma ameaça vazia. A menos que alguém seja genuinamente mal ou faça algo repreensível, como assediar alguém, eu jamais interferiria na carreira dessa pessoa. Puxa, eu nem tinha feito nada com o Russell Crowe, e poderia ter feito. No mínimo, eu poderia ter garantido que a Warner e a Paramount nunca mais trabalhassem com ele. Mas existem certos limites que não estou disposto a ultrapassar. Quando você começa a controlar a carreira das pessoas como marionetista, você se torna alguém desprezível, como Harvey Weinstein. E essa era a última coisa que eu queria ser. Então disse Anna nervosamente enquanto nos aproximávamos de nossos respectivos carros. É isso aí, né? Peguei na mão dela. Não precisa ser assim. Você pode vir passar a noite na minha casa. Os olhos dela se arregalaram de forma cômica. Você está falando sério? Dei de ombros. Somos ambos adultos. E você claramente quer isso. Apontei para o meu torso com a outra mão, confiante. Os olhos dela percorreram meu peito, seguindo as curvas da minha camiseta justa, e finalmente pararam na minha virilha. Ei, gritei, estalando os dedos na frente do rosto dela. Meus olhos estão aqui em cima. Ela ergueu o olhar rapidamente, corando ainda mais e assentiu minimamente. Certo. Sorri antes de puxá-la para o banco de trás do meu carro. Superbad estreou em 3.543 cinemas na América do Norte. Embora Disturbia não tenha sido tão bem recebido pela crítica, o público adorou e estava ansioso para ver Troy em um papel radicalmente diferente. Analistas do setor previram uma arrecadação no fim de semana de estreia entre 45 e 55 milhões. Só no dia da estreia, o filme arrecadou impressionantes 20,4 milhões de dólares, incluindo as pré-estreias de quinta-feira à noite. Em seguida, obteve 16,8 milhões de dólares no sábado e 15,9 milhões de dólares no domingo, totalizando 53,1 milhões de dólares no fim de semana, mais que o dobro de seu modesto orçamento de produção de 25 milhões de dólares. Mesmo com a queda para 30,8 milhões de dólares no segundo fim de semana, os números permaneceram expressivos para uma comédia de orçamento médio. Nos fins de semana seguintes, arrecadou 22,6 milhões de dólares, 24,4 milhões de dólares, 13,9 milhões de dólares e 9,1 milhões de dólares, respectivamente. Ao final de sua exibição nos Estados Unidos, Superbad havia faturado impressionantes 208,3 milhões de dólares somente na América do Norte. Mas isso não era tudo. Troy era um astro internacional, e seu apelo global provou ser poderoso, mesmo em mercados tipicamente menos receptivos a comédias adolescentes picantes. Veja o Japão, por exemplo. Filmes como Superbad raramente são lançados lá devido a sensibilidades culturais. No entanto, graças à enorme base de fãs de Troy, os distribuidores arriscaram, e valeu a pena. O filme arrecadou 6,2 milhões de dólares somente no Japão. Esse valor pode ter sido modesto para os padrões habituais de Troy, mas superou em muito o que o filme poderia ter alcançado sem o seu nome. O Reino Unido, a Alemanha, a Espanha, a França, a Itália, o México, o Brasil, a Austrália, a Rússia e a Nova Zelândia apresentaram retornos sólidos, cada um faturando pelo menos 3 milhões de dólares, com o Reino Unido atingindo o pico de 36 milhões de dólares. Ao final de sua exibição mundial, Superbad arrecadou 136,5 milhões de dólares internacionalmente, elevando seu total mundial para impressionantes 344,8 milhões de dólares. Após os cortes nos cinemas, a Paramount, distribuidora do filme, faturou 155,5 milhões de dólares. Aproximadamente 20 milhões de dólares foram destinados a marketing e publicidade. Dos 135,5 milhões de dólares restantes, a Paramount reteve 15% como taxa de distribuição, deixando cerca de 115 milhões de dólares de lucro bruto para a produção. Como ator principal e produtor, a maior parte desse valor foi para Troy, após uma parte ser distribuída entre os roteiristas, o diretor e os coadjuvantes. Ainda assim, o sucesso não foi apenas financeiro. Superbad tornou-se um fenômeno cultural. Suas falas se transformaram em memes instantâneos da internet e suas cenas foram revistas inúmeras vezes. Anos depois, continuará sendo um clássico da comédia. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.